E nós voltamos a falar agora do julgamento que pode determinar a cassação do senador Sérgio Moro, que segue empatado em 1-1. A discussão foi suspensa mais uma vez e vai ser retomada na próxima segunda-feira. Mais detalhes com Janaína Camilo. Nesta quarta-feira, foi a vez do desembargador José Rodrigo Sade apresentar o seu voto no julgamento que acontece no Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. O segundo dos 7 desembargadores a votar, Sade havia pedido vista na última segunda-feira, após o voto do relator Luciano Falavinha contra a cassação do senador Sérgio Moro do União pelos crimes de abuso de poder econômico, uso de Caixa 2 e uso indevido dos meios de comunicação na pré-campanha de 2022. Indicado neste ano pelo presidente Lula ao TRE do Paraná, José Rodrigo Sade apresentou seu voto divergente ao do relator. Ainda que concordando com a premissa do relator, para quem candidaturas não nascem do acaso e não são assim construídas, e são assim construídas no dia a dia, chega a uma conclusão diversa. Esse chamado dia a dia confere evidente fluidez e dinamismo ao processo eleitoral do candidato. Atos, ações e falas do início do período, ainda em fase de pré-campanha, propagam efeitos por todo o caminhar eleitoral do candidato. O julgamento analisa ações do PL e do PT que acusam o Sérgio Moro de ter tido vantagem na disputa ao Senado pelo Paraná, já que antes ele participou de uma pré-campanha à presidência da República pelo Podemos. O entendimento é o mesmo do Ministério Público, que também defende a cassação do mandato de Sérgio Moro. José Sade divergiu do argumento do relator de que o senador não teria se beneficiado porque, nas palavras dele, até as pedras sabiam quem era Sérgio Moro, ex-juiz da Lava Jato, e que por isso não precisaria de maior exposição. Houve a quebra da isonomia do pleito, comprometendo a sua lisura e a sua legitimidade, de modo que deve ser reconhecida a prática de abuso de poder econômico, uma vez que foram comprovadamente feitas condutas aptas a caracterizá-lo. Após o voto divergente, levando o placar a 1 voto contra a cassação e 1 pela cassação de Sérgio Moro, o julgamento foi novamente suspenso com o pedido de vista da desembargadora Cláudia Cristina. Por isso que o processo judicial demora. Ele não é aquela decisão que um CEO de uma empresa faz vertical, instantânea, que começa e termina hoje. O processo judicial, ele envolve essa coleta de provas, a análise desse material, a triagem dele, debate entre todos eles, e é por isso que estamos aqui diante de um processo que precisa de ser amadurecido, e por isso eu vou pedir vista, né? O julgamento será retomado na próxima segunda-feira, dia 8, com o voto da desembargadora. Com ela, ainda faltam votar 5 magistrados. No entanto, a decisão do TRE do Paraná não será a final, já que ainda cabe recurso ao Tribunal Superior Eleitoral. Os advogados dos partidos que apresentaram as ações já afirmaram que, caso Sérgio Moro não seja condenado no TRE, irão recorrer ao TSE, o que também pode ser feito por Sérgio Moro, caso o resultado na Corte do Paraná não seja a seu favor. Moro estava no Senado enquanto acontecia o segundo dia do julgamento, mas preferiu não acompanhar do gabinete como fez da última vez. Perguntado sobre o voto pela sua cassação e sobre o que o espera no resultado final, ele não quis comentar. A gente segue falando então sobre esse processo que envolve o julgamento do senador Sérgio Moro, agora com o presidente da Comissão de Direito Eleitoral da OAB São Paulo, Ricardo Vita Porto. Bem-vindo, doutor. Bom dia. Olá, Lívia, é um prazer estar aqui de volta na Jovem Pan para comentar esse caso aí rumoroso nos meios jurídicos, né? Parece uma novela que a gente fica acompanhando cada um dos capítulos, né? Exatamente. Ontem tivemos exatamente esse voto que levou ao empate, mas ainda tem muitos votos a serem dados lá no TRE do Paraná, né? Então, muito assunto ainda em vista para os próximos dias. É por isso que o senhor está aqui, para nos ajudar a entender esses próximos passos, mas antes eu queria entender melhor sobre o que diz, de fato, a legislação brasileira em relação a esse caso de Sérgio Moro, porque, resumindo, a gente tem os autores da ação, PT e PL, temos até o Ministério Público Federal acusando o senador de abuso de poder econômico, principalmente quando se somam os valores gastos na pré-campanha à presidência pelo Podemos ainda, e nós temos uma defesa que nega essas irregularidades e diz, inclusive, que Sérgio Moro foi eleito independentemente de qualquer exposição maior durante essa pré-campanha. O que exatamente diz a lei sobre esse caso, doutor?
O problema é exatamente esse, Lívia. A lei não diz nada a esse respeito, né? Antigamente, a gente tinha uma campanha eleitoral que durava 3 meses. Ela foi reduzida agora para apenas 45 dias e possibilitou que os candidatos realizem aquela chamada pré-campanha eleitoral, né? Ele não pode pedir voto, mas ele pode expor suas ideias, suas plataformas, e é justamente esse período que nós estamos vivenciando agora em relação à eleição municipal de 2024. O problema é exatamente esse: a legislação não diz o que pode ser gasto e o que não pode ser gasto, e principalmente quanto pode ser gasto no período de pré-campanha eleitoral. O fato do senador Moro é bastante atípico, porque no início da pré-campanha de 2022, ele se lançou primeiro como pré-candidato a presidente da República. Depois ele alterou o domicílio eleitoral, foi para São Paulo, e em São Paulo ele fez uma espécie de pré-campanha para deputado federal. A transferência dele, o domicílio, foi negado pelo TRE de São Paulo e ele retornou ao Paraná, onde então iniciou também uma pré-campanha para senador, cargo no qual ele acabou concorrendo e vencendo as eleições. A alegação dos partidos é exatamente essa, que houve, por conta dessas diversas pré-campanhas que ele realizou, uma superexposição, né, uma vantagem em relação aos demais candidatos, e que nessas pré-campanhas os 2 partidos no qual ele esteve filiado acabaram realizando gastos que, no entender da acusação, seriam gastos excessivos. A questão é que a legislação eleitoral não determina, né, um parâmetro, o que é gasto excessivo e o que não é gasto excessivo, o que pode e o que não pode ser gasto durante a pré-campanha eleitoral. Então, essa é uma discussão muito emblemática para o direito eleitoral, que inclusive vai influenciar em muito as eleições municipais agora de 2024, para os pré-candidatos a prefeito saberem quanto que pode ser gasto durante esse período que antecede o de propaganda eleitoral. Agora, em que medida, Ricardo, esse julgamento está contaminado pelas figuras envolvidas? O ex-juiz, agora senador Sérgio Moro, a demanda pela perda de mandato é apresentada pelo PT e pelo PL, PT de Lula, PL de Bolsonaro. Em que medida é possível ter um julgamento isento, jurídico e não político? Olha, Rafael, na verdade, a gente não pode descartar, né, como você bem colocou, os personagens envolvidos em cada processo, né? E aí, inclusive, a própria defesa alega isso, que o senador Moro, ele não precisaria ter realizado excesso de gastos, que não houve superexposição em relação a ele, pelo fato simplesmente dele já ser conhecido no Brasil e principalmente no Paraná. Agora, evidentemente que é um caso emblemático, chama a atenção da imprensa, mas eu fico bastante tranquilo que os julgamentos da Justiça Eleitoral têm se mostrado cada vez mais técnicos, né? E alguma parte, inclusive a nossa própria matéria aí já cuida de esclarecer, esse julgamento, seja pela cassação ou não do senador lá pelo TRE do Paraná, cabe recurso ao Tribunal Superior Eleitoral. Inclusive, se o senador vier a ser cassado no Paraná, ele continua no cargo, continua exercendo normalmente o seu mandato de senador até que a instância revisora, que no caso é o Tribunal Superior Eleitoral, venha julgar o caso definitivamente. Então, eu acredito bastante na isenção. Muito tem se colocado, Rafael, é verdade, que esse voto divergente teria sido feito por um juiz do TRE do Paraná, que foi indicado pelo presidente Lula, mas eu quero aqui deixar bastante claro que não é uma escolha aleatória da presidência da República a nomeação para os cargos dos tribunais regionais eleitorais. Primeiramente, as pessoas que disputaram esses cargos têm notório saber jurídico, idônea reputação e foram escolhidos pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, foram homologados pelo TSE e em lista tríplice foram escolhidos pelo presidente da República. Então, nós podemos aí dar toda a isenção ao TRE do Paraná, que, sem sombra de dúvida, está demonstrando pelas qualidades técnicas dos votos que foram dados até agora, que a questão está sendo analisada com bastante cautela e sem se deixar se influenciar com questões políticas ou partidárias.
Zé Maria Trindade. Pois não, doutor, a gente vê que está estabelecido o terceiro turno, né? Aqui no Brasil. Toda campanha que se preze tem que montar uma equipe de advogados muito grande, né? E competente para acompanhar o dia a dia. Agora, não atrasa muito não, doutor Ricardo, a gente vê que agora, né, ainda estão discutindo a questão lá da eleição de um ano atrás. A impressão que eu tenho é que depois da diplomação, todos os processos já deveriam estar resolvidos, né? Zé Maria, você tem razão, mas a Justiça Eleitoral é campeã na celeridade, né? A gente, fazendo uma comparação com a Justiça Comum, um processo eleitoral, ele caminha muito mais rápido, até porque os prazos são menores. O que aconteceu aí, muito provavelmente, uma das culpas do atraso, é que o quórum do TRE do Paraná não estava completo, né? E para esse tipo de ações que podem levar à cassação do diploma ou do mandato, é preciso que a corte esteja completa, que todos os juízes deem o voto. E houve essa demora na nomeação. Mas, de qualquer forma, é importante colocar que nós estamos tratando de uma cassação do mandato eletivo, né? De alguém que foi eleito e já exerce o mandato eletivo. Então, sem sombra de dúvida, o processo deve ser feito com bastante cuidado, dando oportunidade para o acusado produzir todas as provas que ele entender necessárias e fazer um julgamento público como esse que está sendo feito, né? Com as partes dialogando, com os juízes dando cada um seu voto, com bastante cautela. Então, é natural do processo eleitoral. Mas eu quero lembrar que o mandato do senador Moro não é de 4 anos, né? É um mandato de 8 anos, né? Então, eventual cassação, e, no caso, se essa cassação for referendada pelo Tribunal Superior Eleitoral, nós teremos nova eleição suplementar no Paraná. E aí, evidentemente, a pessoa que vier a ser eleito nesse pleito suplementar, ele vai exercer o término do mandato dessa legislatura de 8 anos. Nós conversamos com o presidente da Comissão de Direito Eleitoral da OAB São Paulo, Ricardo Vita Porto. Muito obrigado pela entrevista. Bom dia para o senhor. Até a próxima. Até a próxima. Um abraço a todos.